Então, gente, essa aula aqui, ela vai ficar gravada, tá? Ela vai ficar postada no link do AVA lá, vai ficar na aula dessa semana, né? A gente está com uma semana adiantada, porque a gente teve o carnaval, e aí aconteceu daqueles 3 dias ficarem atrasados. Daí aqui a gente está fechando a unidade 2, mas a companhia coloca para a gente que a gente estaria na semana 7, que já seria a unidade 3.1. Então, ela vai ficar postada na 3.1 e eu vou colocar lá para vocês. Vou colocar aqui no grupo o link também. E vou deixar disponível lá no AVA um vídeo. A gente vai deixar em vários lugares, tá? Para vocês terem, mesmo que não esteja aberto lá no AVA ainda, vocês não vão não ter esse vídeo da aula, tá? Para vocês poderem ter todo o conteúdo. Gente, o que a gente viu, né, meio de longe, mas viu nas 2 primeiras unidades dessa parte, foi falar dos tipos de fundação. Então, a gente falou de fundação rasa, que é aquele primeiro vídeo, que eu acho que aqui ele está com áudio mais ruim, né? E foi um primeiro teste ali para vocês não perderem o conteúdo. A gente vai revisando, tirando dúvidas à medida que vocês forem sentindo dificuldade. A gente vai entrar na unidade 3 em dimensionamento, e aí fica bem mais completo, né? A gente fala sobre todos os tipos, vamos dimensionar sapata, vamos dimensionar tubulão, e aí volta aos conceitos iniciais, né, dessa primeira unidade aqui, que fala mais da parte teórica mesmo. Aí, na segunda sessão, a gente falou dos tipos de estaca, e aí lá tem 1 milhão de tipos de estaca, né? Vocês viram, uma aula bem extensa, bem teórica. Tem a principal diferença das estacas vai ser o método de fabricação em si. Então, as pré-fabricadas, né, que a gente tem os tipos, os materiais diferentes, e as fundações que são moldadas em loco. E aí, dependendo da utilização que a gente precisa, né, na fundação ali, e do nível de água, de como que está o nosso solo, a gente escolhe qual que é o método construtivo para moldar em loco, que é mais interessante. O ideal é que seja o quê? Disponível na região, mais barato, né? E que a gente consiga chegar na perfuração que precisa sem gastar tanto dinheiro. E aí vai de uma escolha, por isso que a hélice contínua ela é tão utilizada, porque a gente tem... deixa eu ver aqui. Tá. Pessoal, se tem alguém ainda que não desligou o áudio, por favor, acho que o pessoal está ouvindo outros colegas aí, né? Vai ficar no vídeo, não, cuida isso, né? Então, quando a gente fala das estacas, a gente tem uma facilidade com a hélice contínua, porque o equipamento para fazer ela é barato em relação às outras, não precisa de tanto equipamento para realizar esse tipo de execução, né? E a gente consegue fazer ele com facilidade, com rapidez, sem ter vibração, esse tipo de coisa, tá? Galera, estamos com 44 pessoas. Eu estou me sentindo muito famosa. Estou aqui falando para uma câmera e tem 44 pessoas me ouvindo. Isso é lindo. Que ótimo, gente. Que legal. Então, vamos entrar hoje para a gente fechar a unidade 2 e falar um pouquinho de escolha da fundação. 45. Beleza. Galera, o lance é assim. A gente conversou sobre os tipos de fundação. Eu vou dar uma revisadinha aqui com vocês nessa primeira parte. A gente vai falar, aqui, das fundações, relembrar um pouquinho delas, tá? Essa aula já tá para vocês lá no OneDrive PDF, beleza? Quem quiser pegar e acompanhar por lá também, fiquem à vontade. E aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de como que eu faço essa escolha, quais que são os parâmetros que eu utilizo para escolher qual tipo de fundação que vai ser utilizado na minha obra, né? A gente vai ter edificações muito diferentes, vai ter solos muito diferentes, então a investigação geotécnica vai me auxiliar a fazer esse perfil de solo, né? Mas realmente ainda tem muita opção de fundação que eu posso utilizar, e aí fica difícil de eu conseguir escolher sem ter uma base ali de alguns parâmetros para me dar uma luz, para me dar um norte. Então é isso que a gente vai criar. A gente ainda vai ter muita opção, muitas possibilidades de utilizar fundações diferentes, então escolher em relação a custo, ao que tem na região, mas a gente precisa de algumas etapas ali um pouco mais
conectadas ali, né, alguns parâmetros que se conectem para a gente conseguir chegar numa escolha mais acertada, beleza? Então, deixa eu voltar aqui antes. Joia. Pessoal, quando a gente vai fazer a escolha da nossa fundação, então, não vamos esquecer dos pontos principais, tá? Analisar criteriosamente o local, então aquela análise do local que vocês estavam conversando, que a gente conversou nas primeiras aulas, né? Os ensaios básicos que a gente precisa realizar têm que ser feitos, tá? A gente não pode esquecer dessa etapa, porque ela é essencial para a gente conseguir escolher e fazer um projeto de fundação que seja o mais preciso possível dentro do que a gente está utilizando, para que não dê uma deformação muito grande na nossa edificação, para que a gente utilize da melhor forma, né, aquele solo, e que a gente não tenha algum problema no futuro em relação a isso, que não precise fazer manutenção, que não precise cuidar desse tipo de situação, né? Então, além disso, conhecer o entorno do terreno, então, conhecer as instalações vizinhas, conhecer a movimentação de terra que já foi realizada por fora, né? A gente precisa disso para que... Acho que tem mais alguém com áudio aberto, se puder fechar, fazendo um favor. A gente precisa conhecer o entorno do terreno, o histórico do terreno, para saber se essa movimentação que eu estou realizando vai interferir, né, na minha fundação, no meu tipo de fundação, pode danificar esse entorno, tá? E aí nós vamos, claro, nos basear na definição dos parâmetros da obra. Então, as cargas daquela edificação. A gente precisa conhecer as cargas da edificação, né? Conhecer as cargas da edificação, da minha edificação nessa situação, né? A gente precisa de um estudo estrutural ali para conhecer o que o meu solo vai ter que suportar, o que a minha fundação vai ter que suportar e transferir para o solo, distribuir para que a gente consiga utilizar a fundação da melhor maneira possível. Beleza. Além disso, para fechar, tipos de fundação disponíveis. E aí a gente conversa sobre os tipos de fundação que foram vistos lá nas outras aulas. Então, a gente tem uma divisão, uma classificação das fundações, e aí depende muito da bibliografia que vocês vão estar olhando, ela pode trazer de várias formas, a de vocês traz de uma forma um pouquinho diferente, que eu não gostei muito, mas a gente trabalha na ECO que tem, ela dividiu em fundações diretas e indiretas. O que quer dizer fundações diretas e indiretas? É a relação da fundação com contato com o solo. Então, como que a fundação vai transportar essa carga para o solo? E aí, nas fundações diretas, a gente tem uma transmissão da carga para o solo pela base da fundação. Por esse contato base do elemento solo, a gente tem a transferência da carga estrutural que vai ser distribuída lá no solo. Beleza. E aí, nas fundações indiretas, além da carga da base, além dessa transferência pela base, a gente vai ter uma transferência pelo atrito lateral. Então, principalmente em estaca, a gente consegue visualizar bem melhor isso, né? Eu vou ter um elemento que é comprido, eu vou ter esse contato lateral do solo com o elemento e vou ter o contato com a base junto. E aí a gente chama esse tipo de modelo de fundação indireta. Nas fundações diretas, nós vamos ter 3 fundações que são rasas, ou seja, são fundações onde a sua altura, a sua profundidade não excede 2 vezes a base do elemento. Deixa eu achar um ponteiro melhor aqui. Não excede 2 vezes a base, então a gente tem uma altura, né, menor, tem um elemento que é mais horizontal ali, e aí ele não tem uma profundidade tão alta, então ele fica nas primeiras superfícies de solo. Esses 3 elementos são a sapata. A gente viu alguns tipos de sapata lá no vídeo, né? Dependendo da geometria que ela está sendo utilizada, a gente vai ter o uso de diferentes tipos de sapata. A gente vai calcular as sapatas, né? A gente começa com elas na unidade 3. Os blocos, beleza? Que também são um tipo de fundação rasa, eles são diferentes daqueles blocos que a gente conversou lá em concreto armado. Aquele é um bloco de transição, tá? Esse aqui é um bloco de fundação, aí a sua utilização é diferente, beleza? E aí o radier, né?
que é o elemento que a gente vem sendo explorado cada vez mais, porque dependendo da edificação que a gente está, ele é bem essencial ali, a gente consegue trabalhar com o custo e utilização dele num solo que vai ter uma deformação um pouco maior, para chegar num equilíbrio legal. Então, ele é uma opção bem interessante, que vem sendo, né, vem surgindo aí cada vez mais, vem sendo explorado, porque é a construção de uma laje, né, bem similar, bem parecido. Essas são as fundações rasas. E aí nós temos as fundações profundas. Dentro das fundações profundas, nós temos o tubulão, tá? Que vai ser uma fundação direta, então ele vai ter uma base que vai passar a carga por contato com o solo, beleza? Mas ele já vai ser profundo, então, tanto o tubulão quanto as estacas vão ter uma altura, uma profundidade, de no mínimo 3 metros. Então, a gente já chega a camadas que têm, né, uma capacidade de suporte maior, a gente já vai atingir outro tipo de camada ali para conseguir chegar num maciço rochoso, numa camada mais estável. Então, dependendo da situação da minha edificação, dependendo das minhas camadas de solo ali, é mais interessante eu ir para uma solução de fundação profunda, que eu tenho uma estabilidade maior e não me preocupo tanto com deformações. Nas estacas, nós temos as estacas pré-fabricadas, então prontas, a gente compra o modelo dela, né? Tem as de concreto armado, tem as estacas metálicas e, claro, temos também as estacas moldadas em loco, que a gente estava conversando antes, que são moldadas no local. Aí tem vários tipos, várias necessidades, né? Dependendo do que for necessário. Pessoal, estamos com 53 alunos na live aqui, né? Gente, o que vocês tiverem de dúvida ao longo da aula, vão me enviando ali no WhatsApp, né? Me interrompam ali a qualquer momento, eu vou respondendo, eu estou com ele aqui do lado, a gente vai olhando, tá? Se ficar alguma dúvida, algum ponto, acharem, né? Não entendi essa parte, mandam lá para mim, tá? E a gente vai conversando na sequência, beleza? Então, pessoal, vamos falar da escolha em si. Lembrando, pessoal, as fundações, elas vão abranger toda a minha edificação. Então, vai começar lá da parte, né, de cima, cobertura. Isso, fundação é direta, porque é contato com o solo pela base, ela é direta, mas ela é a única dessa família aqui que é uma fundação profunda, né, que tem uma profundidade já maior do que 3 metros, de no mínimo 3 metros, é a única que é diferente. Vocês podem achar essa classificação aqui, que é a que o livro de vocês faz, dividiu dessa forma, pelo contato com o solo, como que ela transmite a carga para o solo, ou podem achar assim, ó, fundações profundas, e daí o tubulão entra nas profundas, e as rasas vão ser essas 3 primeiras aqui, tá? Joia. Galera, quando a gente fala de escolher a fundação, a gente tem que lembrar dessa parte, tá? Que a gente vai estar linkando o nosso sistema estrutural, então o tipo de edificação com esse elemento, então ele precisa aguentar as cargas de edificação e ainda a gente precisa chegar numa camada, né, que vai conseguir distribuir essas cargas que vêm da edificação sem romper o meu elemento ou sem eu ter um rompimento do solo. Então, a gente precisa ter essa junção, né, de o que eu estou utilizando, o que eu posso utilizar, e mesmo assim eu consiga manter a integridade de tudo, né? Os slides, pessoal, estão lá no OneDrive, eu já deixei o PDF de hoje lá, inclusive, naquele link que fica aqui na descrição. Tá tudo lá. Podem ir atrás lá, se alguém quiser acompanhar por lá, né, deixar do lado, deixar no celular, tá lá os slides já. E essa aula fica gravada e vai para vocês lá no AVA, tá? Galera, em relação a isso, quando a gente começa a falar, então, de escolha de fundação, a gente tem que levar em conta isso aqui, risco de ruptura
estrutura, então levar em conta uma fundação que aguente aquelas cargas. A gente não pode escolher uma fundação que não vai aguentar o que eu preciso, né, para aquela edificação. Cada edificação é diferente. Então, se eu tenho uma casa, eu vou ter um tipo de estrutura, um tipo de carga que vai ser distribuído para o solo. Se eu tenho um edifício de 30 andares, a proporção é completamente diferente. Aí eu tenho que pensar numa solução de fundação que aguente essas cargas. Além disso, claro, custos, né? Então, a gente sempre pensa nos custos para produzir essa fundação. É um elemento, né, o elemento inicial ali da minha obra, e ele vai, a gente não quer precisar reforçar ele em alguma altura, né? Então, a gente precisa de um cuidado com ele desde o começo, tá? Pessoal, em relação à fundação, aonde que eu começo? A gente sempre começa analisando o que é mais fácil de ser feito. O que é mais fácil de ser feito? Fundações rasas. Eu posso fazer fundação rasa? Não posso? Vai aguentar? O meu solo aguenta? Não aguenta? Primeiro, eu vejo as fundações rasas, porque elas são mais rápidas, mais baratas e mais fáceis de serem executadas. Se eu não posso fazer fundação rasa, aí eu vou para profunda, tá? Então, sempre escolho isso aqui primeiro, analiso a capacidade dessa fundação em relação à minha edificação. Se eu preciso ir para alguma coisa diferente, aí eu vou para alguma coisa diferente, tá? Primeiro começo com essa primeira situação aqui. O que é mais comum de ser feito normalmente? Sapato, tá? É mais fácil, mais rápido, e a execução não precisa de uma equipe treinada exatamente para isso. Ela é de uma concretagem um pouco mais facilitada, então a gente utiliza mais esse tipo de fundação quando eu posso. Quando eu não posso, quando o meu solo não vai aguentar, quando a minha carga é muito alta, quando eu tenho camadas de solo que não vão aguentar esse tipo de deformação, e aí eu preciso ir para camadas mais estáveis, mais profundas, aí eu vou para as fundações profundas, para os tipos de estaca. Beleza? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Fechou? Podemos ir? Olha, pessoal, em relação à ruptura, a gente vai falar dos tipos de ruptura que a fundação pode causar. Então, a gente pode ter vários tipos de ruptura que podem acontecer se eu tiver, né, uma fundação ali em contato com o solo. Eu estou sujeito, vai acontecer? Não necessariamente. São os tipos de situações que eu posso estar sujeito se eu fizer uma escolha inadequada, se eu fizer uma execução que não esteja correta, se eu não tiver com as cargas centralizadas, aí eu posso ter esse tipo de problema, tá? Então, primeiro, deformações excessivas, o famoso recalque, né, que seria deformação em um dos lados, em uma das localidades ali da minha fundação em contato com a edificação, que vai gerar uma deformação muito grande e isso impacta numa deformação na edificação, né? Isso pode acontecer se eu escolher a fundação inadequada e eu tiver um recalque muito excessivo. Se vocês lembram lá de mecânica dos solos, né, avançado, recalque eu sempre vou ter. O que eu preciso? Conhecer o recalque e conhecer as possibilidades de movimentação máximas que eu posso ter na minha edificação. Partindo daquilo ali, tranquilo. Foi para uma deformação muito grande, aí eu posso ter uma situação que me preocupe e que eu não consiga rever sem ter isso, né? Outra coisa, colapso do solo, tá? Então, se eu estou com um tipo de fundação numa camada de solo que não é resistente o suficiente para as cargas da minha edificação, eu posso ter esse tipo de situação, tá? Tem um colapso do solo, né? Uma ruptura da camada de solo que vai acabar estragando, né, esse contato e aí pode dar um problema bem grande. Então, o que a gente tem que fazer é combinar os parâmetros que a gente vai conversar um pouquinho hoje para que eu não tenha esse tipo de situação acontecendo, né, no momento de contato da fundação com o solo. Outra situação, tombamento ou ainda deslizamento do meu elemento, né? Então, o que vai acontecer? Se eu tiver
algum esforço que acaba sendo gerado, porque eu tenho uma simetria ali nas minhas cargas da edição, eu posso acabar gerando esse esforço, né, que não foi pensado e chegar a tombar o meu elemento. Daí pensa, né, se tomba um elemento de fundação, né, o que acontece com o resto? Tomba igual. Tá? Então, a gente teria uma situação bem preocupante se eu tenho, né, essas rupturas nesse estilo. E ainda, claro, temos o colapso estrutural. Como a gente sabe, nós estamos trabalhando com elementos estruturais que são frágeis, né? Quando a gente tem um esforço que ele não aguenta, ele se quebra, ele fratura, concreto, né, fratura, o aço também, e aí acaba que esse elemento, se ele não tiver com uma resistência correta, feito de uma maneira homogênea, com um controle tecnológico, controle de execução dele mesmo bem feito, eu posso gerar um colapso do próprio elemento. Então, a gente precisa, né, cuidar da parte de execução, porque as fundações vão receber todas as cargas. Então, é importante cuidar dessa parte? Com certeza, né? Beleza, pessoal. Falando dos tipos de ruptura, agora a gente vai falar das tensões. Então, é assim, a gente falou aqui como que acontece a ruptura das fundações. Agora, a gente vai conversar, deixa eu ver aqui. O B é o único que é decorrente da má investigação do solo, o restante é escolha de fundação errada. Aqui, principalmente, o que seria? Seria uma junção dos dois, não só o decorrente da má investigação, também, mas decorrente de escolher uma camada que não é adequada para essa fundação, ou de colocar uma fundação numa camada que não é estável o suficiente. Então, colocar uma fundação rasa, né, sendo que, nesse caso, eu deveria ir para camadas mais profundas, porque elas são mais estáveis e segurariam melhor, tá? Normalmente, os outros aqui vão ser por escolha errada de fundação. É uma junção sempre dos dois. Mas aqui, principalmente, o estudo do solo é muito importante, né? A gente precisa conhecer o solo para definir qual que é a camada mais interessante. Aqui também, pessoal. Aqui entra o estudo de solo, né, de uma maneira bem específica, porque eu preciso conhecer o recalque daquele solo, né? Então, conhecer o meu perfil geotécnico para eu definir qual que é o recalque que vai acontecer para esse tipo de solo, para que eu não coloque a minha fundação numa camada que possa ter uma deformação tão grande, tá? É isso aí. Beleza, galera. Aqui, tranquilo. Vamos seguindo. Podem ir interrompendo. É isso aí, pessoal. Vamos interagindo, tá? Então, quando a gente fala de ruptura, a gente precisa o quê? Evitar a ruptura. Então, eu preciso que as minhas cargas da edificação, né, as cargas que vão vir provenientes da edificação, que vão chegar na minha fundação, sejam menores do que a carga que vai romper essa edificação, que vai romper essa fundação. Então, eu preciso garantir sempre que eu tenha menos carga atuando na minha fundação do que a carga que precisa para ela romper. Então, vamos dizer aqui, eu tenho carga de rompimento. Se eu chegar nisso aqui, nessa carga última, a minha fundação se rompe, se estraga. Beleza. Eu tenho aqui a tensão, né, que a minha fundação, qualquer um dos dois tipos, tanto as rasas quanto as profundas, né, as diretas ou indiretas, ela tem que aguentar. Eu vou trabalhar com esse valor quando eu for escolher a minha fundação. Eu vou trabalhar com tensão ou carga admissível. Quanto que aquela fundação aguenta, né, para trabalhar no dia a dia. Isso aqui tem que sempre ser menor do que a tensão que rompe essa fundação. A gente sempre vai trabalhar com uma tensão de segurança, uma tensão admissível menor. Então, eu finjo que a minha fundação aguenta isso, eu trabalho com esse valor, mas, na verdade, ela só vai romper aqui, tá? Para que eu consiga ainda reduzir mais essa tensão, reduzir mais isso aqui, eu coloco um fator de segurança, que é esse valor aqui.
fator de segurança global, tá? Esse fator de segurança global vai fazer o quê? Minorar essa resistência, então deixar ela ainda menor, tá? Então, o que eu falo para vocês, quando a gente fala de cálculo estrutural, sempre eu estou minorando as resistências, fingindo que o meu elemento aguenta menos, para que eu nunca chegue, né, naquele momento de ruptura, para que eu não tenha esse perigo de acontecer alguma daquelas situações ali de colapso estrutural, por exemplo. A gente não quer que chegue nisso. O que é mais provável de acontecer é a movimentação no solo, tá? Não, a gente não quer que o nosso elemento chegue nesse extremo. Então, a gente sempre diminui a carga que ele realmente aguenta e ainda diminui a tensão com que ele vai trabalhar. É com essa tensão aqui que eu vou escolher, né, os meus tipos de fundação. Eu já vou mostrar para vocês uma tabela ali que tem também no livro de vocês. São valores bibliográficos de cada tipo de fundação, qual que é a sua tensão de trabalho, a tensão admissível ali para a nossa escolha de fundação. Beleza? E aí, aqui, se vocês observarem, a gente tem o mesmo valor, né? A nossa tensão admissível, a tensão de trabalho da minha fundação, vai ser sempre maior ou igual do que as ações da edificação, do que as cargas da edificação. Então, a gente escolhe uma fundação que tenha uma tensão que consiga abranger essas cargas, que aguente essas cargas, mas que seja sempre menor a sua própria tensão de rompimento. É isso que quer dizer, né? A gente sempre vai trabalhando uma tensão de trabalho e essa tensão vai ser sempre relacionada com as ações da minha edificação. Aqui, na sequência, mesma coisa, pessoal. A gente pode trabalhar com valores admissíveis ou com valores de projeto. O que tem de diferença? Só os conceitos, mas a ideia é a mesma. Que a gente tem uma tensão de projeto, uma tensão de escolha da fundação menor do que as ações, que aguente as ações, e menor do que a tensão de ruptura. Então, nós temos aqui tensão de ruptura da fundação, e nós temos aqui, ao invés do fator de segurança, um fator de minoração, né? Um daqueles gamas que a gente conversava lá em concreto armado, saudades, né? E aí, aqui, isso é a tensão de projeto, né? A tensão que vai estar no projeto estrutural de fundação mesmo, para escolher o meu material, tá? Então, quando eu for analisar as tensões, eu posso utilizar os dois valores como base. Eu posso pegar outros trabalhos que já foram utilizados, trabalhos da minha própria construtora, para que eu consiga pegar esses valores de tensão de projetos de alguma fundação que já foi utilizada e comparando, né? Ou eu posso pegar valores bibliográficos, que daí vão trabalhar com valores admissíveis, tanto faz, tá? O importante é que a gente tenha o quê? Uma tensão de projeto também maior do que as ações que estão atuando naquela carga. E aqui nós estamos falando de ações de projeto. Então, quando eu falo de ações de projeto, eu tenho sempre um fator de majoração, porque essa tensão característica tem a majoração. Quando é carga, eu sempre finjo que a carga é maior e finjo que as resistências são menores. Então, se eu falo de valores de projeto, tem que ser maior do que as ações de projeto da minha edificação. O conceito é o mesmo, pessoal. Evitar a ruptura, conseguir suprir as cargas da edificação, e aí eu avalio as tensões admissíveis ou de projeto de vários tipos de fundação. Tá? Isso não vai me limitar. Aqui ficou tranquila essa parte? Ela é meio estranha, meio de cálculo, assim, a gente ainda não entra em cálculo, vamos entrar a partir da aula que vem, tá? Mas, por enquanto, é só para vocês conhecerem os termos, né? Porque ele fala muito de tensão admissível, então, para vocês ficarem mais familiarizados com isso. Beleza, pessoal. Então, olha aqui, falando de tipos de solo, se eu não tenho uma investigação geotécnica daquele meu solo, do meu terreno,
eu posso chegar aqui numa tabela bibliográfica e utilizar ela como base. Então, se eu não conseguir realizar, né, em todas as minhas camadas, ou se eu quero um valor teórico para eu começar antes de eu fazer a minha investigação geotécnica, né, ou para fins acadêmicos também, a gente pode trabalhar com tabelas bibliográficas que têm a tensão admissível, o quanto que aquele solo aguenta, né, qual é o tipo de fundação que ele pode ter sem ele se romper. Então, é a tensão de trabalho, nesse caso, do solo. Então, dependendo da camada, eu posso vir aqui pegar essa tensão, mas vocês vejam como muda muito os valores, como a gente tem um arranjo muito, muito grande entre, né, um extremo e outro. Então, a argila mole, por exemplo, pode aguentar de 40 quilonewtons por metro quadrado até 250. Como que eu vou saber qual que eu pego, né? Pegaria, se fosse para fazer cálculo, a pior situação, mas ficaria muito caro, né? Porque daí não aguenta nada. Tem certeza que a minha argila não aguenta nada? Então, o ideal é que a gente tenha uma investigação adequada. No caso, eu pegaria 40, tá? Se eu fosse pegar por aqui, eu teria que vencer a pior situação possível. Então, eu viria sempre para esse extremo, né? Independente. Vou fingir que aguenta menos, porque aí eu estou seguro. Só que essa segurança, o que acontece? Eu posso gastar muito. Então, ter que fazer um diâmetro de estaca muito grande, ter que fazer um comprimento de radier muito maior do que realmente precisaria para aquele solo. Por isso que a gente tenta chegar numa precisão com a investigação, que aí eu conheço a minha região, né? E aí eu não preciso ir para uma solução tão cara, porque eu sei que vai aguentar. Eu fiz ensaio, eu conheço meu solo. Beleza? Pegaria o 40, sim. Ficou entendido por que pega esse extremo aqui? Tá? É a pior situação possível, né? Então, as tensões que o solo aguentaria menos. Então, se aguenta isso aqui, a minha fundação aguentaria o resto também, tá? Beleza, olha aqui, pessoal, para os tipos de fundação. Então, dependendo do tipo de fundação que eu escolho, e aí a gente tem uma variação até em relação ao mesmo tipo de estaca, tipo a estaca de concreto, ó, dependendo do formato dela, do material, como que o concreto foi feito, eu tenho um arranjo, né, de tensão de trabalho. Então, é a tensão admissível que a gente estava conversando. Quanto que a minha fundação vai aguentar, né? Quanto que ela aguenta quando a gente está colocando as cargas de edificação nela. Isso aqui é tensão de ruptura? Não, não chega nem perto, tá? É a tensão dela trabalhando ali junto com a edificação, beleza? E aí o lance é assim, mesma situação, se eu tenho um arranjo muito grande, eu pego a pior situação da minha estaca, né, aqui, para que eu consiga ter um dimensionamento da fundação que aguente uma carga maior, né, fingindo que ela aguenta menos, tá? É a mesma ideia da outra parte, tá? E aqui, continuando também, temos mais alguns tipos de estaca, mesma coisa. Essa parte aqui, pessoal, a gente fala de ensaio de investigação geotécnica. Então, como a gente conversou nas primeiras aulas, né, a parte presencial, que a gente ainda estava podendo se encontrar, a gente fez a avaliação do SPT daquele ensaio e conseguiu os números, o NSPT, tá? E aí, dependendo daquele número, beleza? Eu tenho um arranjo para que eu consiga produzir essa estaca. Então, dependendo do tipo de perfuração que eu estou realizando no solo, eu tenho uma certa dificuldade em avançar na profundidade que eu preciso. E aí eu posso vir numa tabela teórica que vai me auxiliar a escolher qual que é o tipo de estaca que não vai me dar tanto trabalho para que eu consiga chegar na profundidade que eu quero, tá? Uhum. Pessoal, a imagem aqui está meio ruim, se conseguirem abrir mesmo um slide no celular mesmo, né, auxiliar, fica mais fácil. Tá tudo no OneDrive lá para vocês, é só para a gente
conversar um pouquinho, mas não vai influenciar os valores ainda, só para conversar sobre os arranjos, tá? Então, aqui a gente tem uma divisão das estacas pelo número do SPT. Então, aquele número que a gente fez lá no laudo geotécnico, tá? Você pega aquele número e vai ter um arranjo ali de estacas em relação àquele número. Então, em relação à camada, às camadas de solo que você tem, se vai ser uma dificuldade muito grande para eu conseguir perfurar essa estaca, fazer esse procedimento, né, de montar a fundação, ou não, é tranquilo. Aí a gente consegue escolher as fundações de uma maneira um pouco mais focada, tá? Não que isso não possa ser mudado, que a gente não possa juntar tipos e métodos executivos para fazer a estaca que eu quero. Pode. Aqui é só para dar um auxílio em relação à profundidade que a gente pode atingir com aquele tipo de estaca, tá? Ficou entendido essa parte? Essas tabelas estão todas lá no livro teórico de vocês, tá? Fica à disposição lá para vocês olharem e tudo mais, tá naquela parte. Acho que está todo mundo com acesso lá ao AVA. Quem ainda não está, logo já vai estar, né? Tá tudo aí. O que não está aqui está no PDF lá para vocês, acho que o pessoal já mandou ali. Podem pegar por lá também. Beleza. Pessoal, quando a gente fala de escolha do tipo de fundação, a gente tem que lembrar não só de analisar o esforço da fundação em si, mas de analisar algum esforço que pode acontecer ao redor do nosso elemento. É aí que a gente estava conversando daquela parte de ruptura, que eu tenho que cuidar em qual camada de solo que eu estou, aonde que o meu elemento vai estar colocado, se pode ter algum tipo de esforço que vá fazer com que o meu elemento se rompa, tá? E aí, eu trouxe 2 efeitos aqui para vocês hoje, que a gente vai conversar um pouquinho, que podem acontecer, dependendo da camada de solo, dependendo do tipo de esforço que está atuando na fundação, e pode acabar prejudicando a minha fundação. Isso é comum? Vai acontecer o tempo inteiro? Não, pessoal, tá? Isso são situações específicas, que dependendo da situação, como que a minha fundação foi executada, pode chegar a acontecer, tá? Mas não são situações tão típicas assim. Beleza. O primeiro tipo de fenômeno que pode acontecer é o que a gente chama de atrito negativo, tá? O que é o chamado atrito negativo? Normalmente a gente vai ter essa primeira foto aqui. A gente vai ter a carga que está atuando na minha fundação, vai ter a minha fundação aqui. Quando a gente fala desse tipo de atrito, normalmente ele vai acontecer em fundações profundas, tá? E quando a gente atinge várias camadas de solo diferentes, nas fundações rasas a gente normalmente fica na primeira, segunda camada, então é mais difícil de acontecer e da gente conseguir visualizar esse tipo de fenômeno, tá? Ele acontece mais em fundações profundas. Então, a gente teria um atrito segurando, né? Se vocês olharem a direção das flechinhas, segurando ali, apoiando o meu elemento de fundação, e aí a gente teria, né, ao redor dele inteiro. Então, o atrito lateral aqui e o atrito de ponta aqui no final. Dependendo do tipo de solo que eu tenho, né? Se o meu solo tiver uma deformação excessiva ao longo do tempo, isso só em profundas. É bem mais comum acontecer em profundas. Nas rasas, a gente fica normalmente na primeira camada. Então, o que pode acontecer é a gente participar desse recalque aqui, mas ele acontecer ao longo do elemento não acontece, porque a gente não tem esse comprimento, né, que a gente tem nas profundas. Tá? Então, nas fundações rasas, esse tipo de situação não ocorre, tá? Ele vai acontecer nas profundas, que é onde a gente tem um contato com diferentes camadas de solo, beleza? Ali a gente teria, se fosse uma rasa, né? E até aqui, por exemplo, teria essa primeira etapa aqui, aí já teria um recalque direto da fundação e não teria esse efeito que a gente vai observar, tá? Então, quando eu tenho uma camada de solo
que ocorre uma deformação ao longo do tempo, que é uma deformação muito mais alta do que eu tinha previsto, então um solo que vai, né, se assentando, se adensando ao longo do tempo de maneira exacerbada, o que pode acontecer? Pode acontecer esse efeito aqui. É um efeito contrário a esse atrito que estava confinando o meu elemento. Então, ao invés de eu manter ele confinado, né, é como se eu puxasse o meu solo, tentasse tirar o solo que está em contato com o elemento. É o que a gente chama de atrito ligar. Isso pode fazer com que uma deformação de solo que vai ocorrer em volta do meu elemento de fundação. Isso pode causar algum tipo de esforço diferenciado naquela região, pode causar contato com água, pode causar um esforço depois de arrancamento da fundação, porque ela está solta, ela não está confinada, então pode gerar algumas deformações. Então, se tem essa possibilidade da gente ter um recalque mais profundo, a gente precisa pensar em como reforçar esse solo para que eu não tenha esse esforço do atrito negativo naquela região que possa prejudicar a minha fundação no futuro. Como que eu posso reforçar esse solo? Pode fazer fundações, camadas de estacas, tipo, quantidade de estacas mais próximas uma das outras, para que a gente consiga reduzir essa deformação do solo, tá? Posso fazer um reforço nas próprias camadas de solo que estão em contato com o meu elemento estrutural, então colocar um material que seja mais estável, fazer uma combinação de solo para que ali fique mais estabilizado e reduza um pouco essa movimentação. Ela não é uma movimentação tão grande que vá causar uma ruptura completa do elemento. Pode causar uma movimentação, que aí vai gerar fissuração, né, na edificação e tudo mais. Não é uma preocupação de chegar num colapso completo. É só um esforço que deve ser contado a mais, dependendo da situação de solo que eu estou. Isso é bem parecido com o empuxo, tá? Bem parecido, sim. É o contrário do confinamento. Então, quando a gente falava de empuxo lá na mecânica dos solos, né, é bem similar com esse efeito contrário. A gente tem um efeito de contenção, é como se o solo estivesse ali fazendo um efeito contrário àquela contenção do elemento, tá? É um efeito que é causado, né, porque a gente tem um esforço nessa camada de cima aqui, que aí acaba prejudicando essa junção da contenção e pode movimentar o solo, tá? Isso acontece o quê? Devido ao recalque. Se eu tenho recalque, além de eu ter esse efeito, eu vou ter um efeito na edificação, de movimentação, né? Eu vou ter fissuração devido ao recalque. Então, é uma junção de situações que podem ocorrer. Um dos efeitos é esse que acontece na fundação. Tranquilo, atrito negativo. De novo, é um efeito que pode ocorrer devido ao recalque, vai acontecer nas fundações profundas, tá? Não vai ser prejudicial ao ponto de colapsar esse elemento, mas ele vai ser um movimento que, dependendo se eu consigo prever, eu consigo reforçar esse contato para que ele não deforme esse local, para que eu não precise de um reforço e consiga cuidar já da execução, tá? O solo é isso, ele vai ser o contrário do confinamento. Como é que eu posso explicar? Você tem essa direção aqui que está tentando manter a fundação no local correto. Quando você tem a compressão do solo, é como se ele tentasse sair de perto da fundação, tá? Mais do que empurrar, é como se ele tentasse se afastar da fundação, não ficar ali naquele contato. E aí ele vai acabar assim, tendo esse efeito de arrancamento, né? Porque ele não vai mais estar confinado, meu elemento não vai estar mais confinado, tá? É mais ou menos esse processo, né? Eu vou tirar o solo aqui dessa região, diminuir esse contato, e aí eu posso causar, assim, um efeito de arrancamento dessa estaca, porque ela não está mais
estável ali com a profundidade, porque lembrando, o que faz a gente conseguir distribuir as cargas de edificação é o contato. Eu não tenho contato com o solo, eu não estou distribuindo as cargas de edificação, né, para o meu maciço de solo ali. Então, se eu não tenho esse contato, aí a gente começa a ter uma deformação devido às cargas mesmo, porque elas não estão sendo distribuídas da maneira adequada, tá? Mas é esse processo, ele vai retirar o solo da região ali, vai diminuir esse contato fundação-solo, e aí pode causar um efeito de arrancamento, de empurrar a fundação para cima, tá? É tipo um terremoto, isso aí. Mais ou menos assim. Pode acontecer sim. Galera, o segundo efeito que a gente vai conversar, acho que aqui um pouco mais a ver ainda com o terremoto, tá? São os esforços de flexão que podem ser gerados na fundação. Então, o que pode acontecer? Dependendo das cargas que eu tenho acima da minha edificação ou da assimetria das cargas, quando elas são passadas dos pilares para a minha fundação ou dos blocos de coroamento para a minha fundação, eu posso ter um esforço lateral nas minhas fundações profundas. De novo, aqui também é um efeito que acontece em fundações profundas, tá? Porque tá em mais camadas ali, a gente vai ter um esforço acontecendo em todo o comprimento dela, e aí é mais fácil da gente visualizar esses efeitos. Na fundação rasa, ela vai ser mais horizontal, esse tipo de efeito também é bem difícil de ocorrer. Esse efeito aqui é praticamente o que a gente falava lá em pilares, né, quando a gente conversou em concreto armado 2 sobre pilares, um efeito de flambagem. Então, é um esforço que está assimétrico à posição da minha estaca, que é causado por alguma carga, né, que veio da edificação ou por alguma movimentação lateral que causou esse esforço de flexão, e aí tem a tendência da minha estaca se movimentar lateralmente. E aí acaba também levando a uma deformação e pode sim chegar ao arrancamento ou ao colapso, né, desse elemento de fundação. Então, se vocês observarem aqui, por exemplo, a gente tem as estacas muito espaçadas, tá? Eu tenho uma carga grande colocada entre elas, então uma carga de utilização muito grande, por exemplo, armazenamento de algum material. Aí eu precisaria o quê? Ter uma fundação aqui de intermediária, né? Para que a gente conseguisse distribuir mais essas cargas de utilização da minha edificação. E aí o que acontece? Eu acabo gerando um esforço que não foi previsto inicialmente, que é um esforço lateral para conseguir aguentar essa carga, né, que vai ser gerado na minha fundação. Isso pode acontecer também com reservatórios de água, tá? Isso pode acontecer se vocês pensarem, né, no volume de água, ele vai ter um peso muito grande. Então, a gente precisa pensar numa fundação que aguente esse volume, essa utilização de água, como se ela tivesse para que não tenha perigo, né? E de acontecer esse tipo de situação, de ter um esforço lateral para que a gente consiga segurar. Então, pode acabar gerando um esforço que não foi pensado se eu não tivesse um elemento intermediário, quando eu tenho uma distância muito grande, num caso onde a carga é muito alta, tá? Por isso que a gente precisa, quando projeta o nosso quantos estacas, né, os tipos de fundação, como que ela vai ser aplicada, a gente tem um número e uma distância, bem similar ao que a gente conversa lá em pilar, né? A gente tem uma distância de pórtico, né, para que a gente não gere um outro esforço devido àquela distância entre os dois apoios. Então, aqui seria a mesma situação para cargas excessivas, tá? E aqui, nessas situações, é quando a gente tem uma quantidade de solo lateral, que pode acabar empurrando a minha contenção, a minha edificação, e pode gerar esse esforço lateral também, né, na fundação aqui. Então, se vocês olharem, eu teria uma contenção aqui de concreto, teria
um maciço de solo, que seria um aterro, então está segurando esse aterro, e eu tenho a minha fundação embaixo, e eu posso acabar causando, pela movimentação desse solo, pela quantidade de carga que ele está transferindo, né, para o meu elemento, gerar esse esforço lateral, que pode acabar, assim, colapsando, né, a minha estaca, dependendo da situação. Então, esse é o nome do cara que descobriu esse tipo de efeito. Não vou nem me arriscar a tentar falar, gente, porque o negócio fica feio. Mas normalmente, assim, os nomes dos efeitos que a gente considera aqui que aparecem, né, são do pesquisador, do educador ali que encontrou e definiu o que era esse efeito. Então, ele fala, isso acontece em outros elementos que tem esse tipo, né, de carinha, né, tipo, tem um comprimento grande, tem uma seção pequena, seria o que acontece nos pilares, sim, só que por ele estar no solo, aí foi chamado de uma maneira diferente. Aí o cara que encontrou esse efeito chamou com o nome dele próprio, né, para ficar bonito, tá? Provavelmente, é a onomatopeia de quando desaba, né? Também pode ser. Por isso que eu nem me arrisco, gente. Jesus. Só para escrever isso aqui, tem que ficar conferindo umas 3, 4 vezes para ver se está certo a escrito do negócio. Beleza, então a gente tem um esforço de atrito negativo, beleza? E esse efeito aqui devido à flexão lateral da minha estaca. Os dois podem acontecer dependendo da minha edificação, dependendo de como as cargas estão sendo transmitidas, né? Então, a gente só tem que ficar de olho que isso não ocorra de uma maneira excessiva que possa danificar o nosso elemento. Isso, o primeiro, principalmente, erro de cálculo, tá? Conhecer as camadas certinho, avaliar o recalque. O segundo, quantidade de elementos de fundação. Então, definir uma quantidade que numa situação dessa a gente não tem uma distância tão grande entre um elemento e outro, principalmente uma região de utilização que tem uma carga tão alta, tá? Então, ao invés de eu colocar só nas duas laterais, colocar elementos de fundação intermediários, porque ali é um local que tem, né, muita carga armazenada. A gente conhece as cargas de utilização da região. Aqui eu vou armar aumentos, sacos de cimento, né, na laje. Então, tem que pensar numa fundação mais robusta. Aqui é um reservatório de água, mesma coisa. Então, pensar em elementos intermediários, tá? E aqui, principalmente, a gente pensar na assimetria das cargas, tá? Então, fazer uma execução de uma fundação para que as cargas sejam transmitidas sempre de uma maneira simétrica no centro de gravidade, para que ao invés de elas serem transmitidas numa ponta ou na outra, sejam transmitidas bem no meio, para que a gente diminua a possibilidade desses efeitos acontecerem. Não tem muito o que fazer, a não ser eu aumentar a seção da minha estaca, da minha fundação profunda, tá? E garantir que eu tenha uma quantidade de fundação profunda para suprir aquelas cargas, tá? Fora isso, não tem muito como prever. Pode acontecer, mas a ideia é que a gente tenha uma quantidade de fundação para aquela carga. Se eu tenho uma carga maior, numa situação como essa daqui, eu penso numa quantidade maior de elementos de fundação e sempre manter a centralidade quando eu estou transferindo as cargas da edificação para o solo. Sempre, beleza? Respondido? Olha, agora eu vou falar para vocês de um tipo de fundação que junta duas coisas, tá? Então, dependendo do tipo de edificação que eu tenho, vem surgindo uma solução de fundação, que é essa aqui. Eu não falei dela para vocês antes, mas ela é um tipo de fundação também onde a gente tem junção de elementos. Isso pode acontecer. Eu posso juntar fundação profunda com fundação rasa, eu posso fazer um pedaço fundação profunda, um pedaço fundação rasa? Pode. Vai trabalhar um pouquinho diferente? Vai, mas dependendo da situação, para mim é mais interessante
do que fazer uma fundação só, porque o meu solo é muito diferente. Não tem problema, dá para fazer isso. Se eu tenho um tipo de edificação que exige garantir segurança para esse tipo de efeito, por exemplo, né, é um tipo de situação, de solução que vai reduzir 100% esse efeito, tá? Vai reduzir efeito de recalque excessivo, eu posso utilizar o chamado radier estaqueado. Ele é uma das soluções que podem ser utilizadas nessa situação. A gente pode fazer um reforço do solo, como eu comentei antes, colocar um número maior de estacas e tudo mais. Mas, por exemplo, se eu tenho uma edificação muito grande, né, se eu tenho uma carga muito alta, eu posso procurar uma solução como essa, tá? É um método para melhorar o solo. A gente vai ter uma junção de dois elementos. Então, o radier, que é uma laje, né, que vai passar por toda a minha edificação. Essa laje vai garantir o quê? Que eu tenho um recalque homogêneo, ela vai trabalhar como um só, ela vai ter uma área maior, então a distribuição de cargas muito altas vai ser mais fácil, ela vai distribuir em toda essa área essas cargas super altas que vão vir desde a cobertura, e aí, juntando com as estacas, eu consigo transmitir essas cargas altas para camadas mais estáveis de solo. Aí eu consigo chegar nas camadas rochosas, consigo chegar numa profundidade onde eu tenho uma estabilidade de terreno melhor. Então, aqui, pessoal, não tem erro. O que acontece? É caro pra caramba, tá? Enfim, vai ter que juntar duas soluções de fundação, né? O radier, que é uma laje de concreto armado maciça. Então, pensa a quantidade de concreto que é envolvido nessa situação. E, além disso, a junção com as estacas para a gente chegar nas camadas de solo mais profundas. Ah, professora, mas aonde que eu uso esse tipo de situação? Quando vocês forem, por exemplo, né, para Dubai, montarem um novo edifício mais alto do mundo, né, e vão utilizar o mesmo tipo de fundação que foi usado no Burj Khalifa, aquele que é o mais alto do mundo lá, né, que fica em Dubai. A fundação, o método de fundação que foi utilizado naquele edifício, acho que ele tem 160 andares, acho que é isso, né? 160. Então, o edifício foi utilizado a fundação radier estaqueado, tá? Foi esse tipo de situação que foi utilizado. Então, dependendo, né, se a gente tem um porte de obra muito grande, tem cargas de edificações muito elevadas, vale a pena fazer uma situação assim para que a gente consiga distribuir essas cargas que vêm desde a cobertura e que são bem grandes. Além disso, pessoal, pensa no tamanho do edifício desse, 160 andares. Ele vai ter um esforço de vento muito grande. E o esforço de vento vai causar o quê? Isso aqui, tá? Vai causar um esforço de flexão e tentativa de arrancar, né, essa fundação muito forte. Então, a gente precisa de uma solução que homogeneize as deformações e ainda consiga segurar a minha edificação no lugar, deixar o mais estável possível. E aí entra essa combinação, por exemplo, como o radier estaqueado, né? Acho que alguém já viu um radier estaqueado? Acho que não, né? Esse eu nunca vi. Se alguém tiver foto, quiser me mostrar, né? Região litorânea, aí vai depender do estudo de solo. Normalmente, pessoal, região litorânea, a gente trabalha com fundação profunda, tá? Fundação profunda, normalmente não metálica, porque metálica vai dar corrosão, tá? Então, a gente evita esse contato solo, porque o solo vai ter sal, querendo ou não, mesmo ele estando enterrado, vai ter uma porcentagem salina. Então, o ideal é fundação profunda, concreto armado. Aí, moldado em loco ou pré-fabricada também vai, tá? As fundações rasas, a gente vai ter normalmente uma deformação. Olha que legal. O radier estaqueado, muito show. Vejam lá, tá no grupo. Nossa, muito incrível. É bonito.
as fundações rasas em região litorânea, pessoal, a gente normalmente tem essa deformação excessiva que eu estava falando para vocês, um recalque muito exacerbado, tá? Se vocês forem olhar os prédios lá em Santos, foi feito isso, foi feita fundação rasa, e aí movimentou muito a minha edificação, porque a investigação geotécnica não pegou que aquele era um solo arenoso, que se movimentava, que se deformava muito rapidamente, e aí com poucos anos a deformação foi ficando cada vez maior, o prédio foi ficando descentralizado, foi ficando torto, e aí o que aconteceu? Teve essa dificuldade em controlar a deformação, porque normalmente as primeiras camadas no solo litorâneo é uma composição, né, de se deformar muito rápido. Então, a gente normalmente tenta chegar em camadas mais estáveis. Aí vai, claro, de analisar cada situação, mas as soluções profundas são uma boa solução quando a gente está em região litorânea. Beleza? Respondido? Tá? Pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um exemplo, tá, de exercício, e aí eu vou deixar 2 para vocês fazerem. Mesmo esqueminha que a gente está fazendo com o Google Forms, para ficar mais fácil, é mais para vocês treinarem como trabalhar com esse tipo de situação, para começar a escolher, começar a fazer os cálculos para conhecer os tipos de fundação, tá? Então, acompanhe comigo. Uma empresa está participando de uma concorrência pública para executar as fundações de uma passarela de pedestres. O pré-projeto indica a necessidade de fundações com capacidade de carga de 60 toneladas força, mas ainda não há sondagem no local. Seu gerente visitou o local e, com os dados obtidos, pediu para você verificar qual seria o diâmetro aproximado de estacas hélice contínua para esse projeto. Então, o que a gente tem aqui? Carga da fundação. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar é com uma carga teórica, como se, vindo da nossa fundação, vindo da edificação, fosse chegar na fundação 600 quilonewtons, tá? Para uma fundação, beleza? Um elemento de fundação. Isso que a gente vai trabalhar por enquanto, só para começar a brincar com o negócio. Nas estacas hélice contínua, então ele falou, eu quero saber qual o diâmetro para a estaca de hélice contínua. Se a gente for olhar lá nas tabelas, a estaca hélice contínua aguenta cerca de 5 a 6 MPa. Como aqui é uma diferença de 1, né, 5 a 6, a gente vai fazer para os dois, tá? Vamos trabalhar aqui para os dois. Mas, como eu comentei para vocês, se eu estou com apenas se eu estou com um arranjo muito maior de resistência, eu pego o menor valor, porque aí eu finjo que a minha fundação aguenta menos, e a gente faz para aquela pior situação. Aqui a gente vai fazer para os dois, tá? Então, 5 a 6 MPa, vou transformar para a mesma unidade, então ficou 5.000 kN e 6.000 kN por metro quadrado. Transformei os dois para a mesma unidade, quilonewton, carga da fundação, que vem da edificação, e a resistência da minha professora, estaca. Está sem imagem. Que a minha estaca aguenta. Oi, está sem imagem? Espera aí. Agora foi? Voltou, aham. Voltou? Deu boa? Beleza. Tá. Contra construções de cidades como Veneza. Então, a gente pode utilizar qualquer tipo de fundação também quando a gente está falando de parte submersa, tá? Normalmente a gente vai fazer o quê? Vai para fundações profundas, também para chegar, né, nas camadas de solo que são mais profundas, ali mais estáveis, para chegar nos maciços, rochosos e tudo mais. Aí vai depender da solução construtiva que é mais interessante para aquela situação. Se eu tenho uma carga muito grande, a gente tem um tubulão com
com ar pneumático, né? Que é uma solução construtiva quando está submerso. A gente tem mesmo as estacas pré-fabricadas, a gente consegue fazer a cravação delas numa fundação que está submersa. Mesma coisa, dá para utilizar também, tá? Aí depende, né, de como que a gente tem disponibilidade para fazer uma situação. O que fica mais difícil é a parte que é moldada em loco, né? Que aí fica difícil a execução. Então, os tubulões pneumáticos ali, a gente consegue abrir espaço e separar essa área de água ali, fazer um procedimento de execução que gasta mais dinheiro, tem como realizar essa solução para conseguir chegar nessas cargas. Mas as estacas também entram como uma solução bem para utilizar quando está submerso. Beleza. Vou voltar aqui. Galera, então, vamos falar de diâmetro, tá? Então, eu coloquei o desenho aqui da estaca, diâmetro da estaca. Aí eu vou ter aqui, quando a gente fala de tensão, tá? A gente vai estar falando da tensão admissível da minha fundação. O quanto que a minha fundação aguenta. Joia. Quanto que a fundação aguenta? 5.000 a 6.000 MPa. Joia, vou fazer para as duas situações. Então, isso vai ser a minha tensão. A minha força, né? A força que vai vir para aquela fundação é a carga da edificação. É os 600 quilonewtons que foi falado no enunciado. Quanto de carga da edificação que chega na minha fundação, tá? E aí a área aonde vai ser aplicada vai ser a área da estaca, tá? A área da base da estaca aqui, que no caso a gente vai trabalhar ela como redonda, como um círculo, né? Como vocês viram, se a gente for trabalhar com pré-fabricadas de aço, né, a gente pode ter perfis metálicos diferentes, em I, em H, pode ter estaca pré-moldada de concreto que seja quadrada, que seja com furo no meio, né? E aí vai mudando o quê? A área de contato da carga com a base da fundação, né, com a altura. O P vai ser a carga que está vindo da edificação, a carga que vai atuar na própria fundação. Então, lá no começo, ó, carga da fundação, 600 quilonewtons, ou 60 toneladas força, tá? É a carga que vai vir da edificação e que chega na fundação. E aí a tensão é a tensão que a fundação aguenta, tá? Que aquela estaca vai aguentar. A área, pessoal, aqui no caso, vai ser o quê? A área do círculo. A desse e d ao quadrado, diâmetro ao quadrado dividido, tá? Então, essa aqui vai ser a área de aplicação da carga. E aí, o que eu fiz aqui? Só passei o 4 para cima, beleza? Passei o 4 para cima da equação da área da estaca, tá? Ficou entendido? Então, tensão que a fundação aguenta, carga que vem da edificação, área da base da estaca, tá? Área do círculo, pi, diâmetro ao quadrado dividido por 4. Passei o 4 para cima. O que o exercício me pediu? O que eu quero definir? Eu quero definir o diâmetro da estaca. O resto eu tenho. Eu quero saber qual que é o diâmetro que eu preciso para eu conseguir suprir a carga P e conseguir trabalhar dentro da tensão admissível daquela estaca, daquele tipo de estaca. Então, eu vou separar, vou isolar o meu diâmetro. Então, isolando o meu diâmetro da estaca, eu vou passar a raiz, por causa do ao quadrado aqui, dessa situação aqui, 4P e vezes a minha tensão admissível. E aí a minha fórmula fica essa aqui, tá? 4 vem da fórmula da área, o P vai ser a carga da minha edificação, que vem da edificação, isso, carga da fundação, e aí
os 5.000 é quanto a estaca aguenta, tá? Quanto a estaca aguenta é a tensão admissível, a tensão que aquela estaca trabalha. E aí, fazendo essa conta, a gente tem um diâmetro de 0,39 metros. Não esqueçam o quê? Das unidades que nós estamos trabalhando. Está tudo em quilonewton por metro quadrado, o resultado está em metros, tá? Se eu transformar para centímetros, 39 centímetros. E aí, para 6 MPa, se a minha estaca aguentasse um pouquinho mais, eu faço a mesma situação, aí eu teria uma área, um diâmetro da estaca um pouquinho menor, 36 centímetros. Vamos lá. Sempre é feito com os dois valores, aí arredonda para um valor maior sempre. Então, nesse caso, nós estamos fazendo com os dois valores, porque eles são bem próximos, é 5 e 6, tá? Só para mostrar para vocês, para fazer um a mais. Normalmente, a gente vai fazer o quê? Para a pior situação. Então, faria só para o 5. Porque se ele aguenta aqui, se eu tenho um diâmetro de 39, ele aguentaria essa situação também, tá? Então, eu vou ter um diâmetro um pouco maior para aguentar mais. Então, a gente joga sempre para menor resistência o nosso elemento de fundação. Dava para fazer só para o 5. Tá? Aqui eu estou mostrando os dois porque eles são perto. Se eu tiver que escolher, eu finjo que ele aguenta só o 5, tá? Porque pelo menos 5 ele aguenta, beleza? E aí, pessoal, por que eu arredondo e vou, né, para uma situação de 40 centímetros para que eu consiga executar, tá? Então, quando a gente fala de executamento de fundação, a gente, quando que eu arredondo? Se eu preciso de 39, eu vou arredondar para cima, sempre para. Então, vou aqui para 40 centímetros, para as duas situações, sempre arredonda para cima. Travou aí, pessoal, como que tá? Pode ser por causa da rede. Voltou? Voltou? Tranquilo? Às vezes pode me dar um bug na internet, pessoal. Estamos aí, né? Estamos trabalhando com a tecnologia. Tá difícil, mas a gente vai indo. Normal? Travou também? Uhum. Beleza. Normal. Olha, galera, pode acontecer de dar aqui na minha internet também, ela não está completamente estável, né? A gente não tem aquela internet boom, né? Pode dar um bug aqui também. Galera, só para a gente fechar por hoje, isso tem uma tabela, esse arredondamento. O arredondamento não, pessoal. O arredondamento a gente sempre vai jogar para os múltiplos de 5. Então, sempre para múltiplo de 5, então, 30, 35, 40, 45, porque é mais fácil de executar em obra, tá? E aí, o que a gente faz? Sempre arredonda para cima, para que eu consiga suprir essa situação aqui. Então, se eu estou com 39, eu vou para o 40. Se eu estou com 36, vou para o 40 também, tá? Se eu tivesse com 34, aí eu ia para o 35, porque daí eu conseguia suprir. Mas, se nas duas situações aqui, se elas são diferentes, eu vou sempre para o mais alto, tá? Sempre vou arredondando para cima. Então, pego o múltiplo de 5 mais próximo que tiver para cima, tá? Para que eu consiga suprir os meus diâmetros aqui. O fator de segurança aqui, por enquanto, ainda não, tá? Por enquanto, não. A gente está falando só de um diâmetro teórico primeiro, aí nas próximas aulas a gente vai falar do dimensionamento completo. Aí sim a gente vai incluir os fatores de segurança, tá? Para aumentar mais ainda a segurança do elemento estrutural. Aí realmente vai acabar entrando, né, outras contas. Que aí entra a parte de capacidade de carga e tudo mais. Também vai entrar alguns fatores de segurança que não estão sendo abrangidos nesse primeiro. Vai entrar sim. Aqui é só para vocês sentirem como que a gente busca diâmetro mesmo, né? Uma parte mais inicial, tá? Galera, estamos 8h31 aí, então vamos conversar sobre os exercícios. O esquema, galera, é o mesmo que a gente está fazendo
né, nas outras semanas, a gente não estava conseguindo conversar tanto, mas o esquema vai continuar o mesmo, porque está ficando mais fácil para vocês conseguirem entregar e eu conseguir fazer o controle. O da semana passada ainda está aberto, eu vou deixar aberto até meia-noite de hoje, tá? Quem ainda não respondeu, vai lá, depois responde, né? Para vocês continuarem tendo a pontuação, tá? Então, esse primeiro aqui, ele é teórico, tá? Então, vocês vão analisar as alternativas em relação à escolha de fundação, beleza? Como eu falei, os slides estão lá no OneDrive, para vocês terem um enunciado completo. É só escolher a alternativa que vocês acham mais interessante e responder lá no link do Google Forms, tá? Na segunda e na terceira parte, aí a gente vai trabalhar exatamente como eu mostrei esse exercício agora. Então, o procedimento vai ser o mesmo. O que vai mudar? Você foi contratado para realizar estudos de fundações em um edifício comercial. Analisando as cargas, chegou à conclusão de que há necessidade de fundações com capacidade para 450 kN. Mudou a capacidade da fundação. Verifique o diâmetro mínimo que seria necessário para estacas do tipo pré-moldadas de concreto, centrifugadas e sem furo central. Então, vocês vão lá na tabela, olhar quanto que é a tensão admissível para esse tipo de estaca, pega a menor tensão e aí faz o cálculo do diâmetro, que a gente... não vai ter chamada, tá? Não vai ter chamada. Nesses dias que a gente está fazendo aula por Skype, não tem chamada por Skype. Por online, não tem chamada, tá? Beleza. E vamos ter... encontrar o diâmetro, vocês encontram o diâmetro usando um tipo de estaca diferente. Como comentei, tensão admissível, pega a menor, tá? E aí o terceiro, considerando a obra anterior, você reavaliou e você vai usar outro tipo de estaca. E aí faz o mesmo cálculo com as mesmas, os mesmos valores lá, só que para um tipo de estaca diferente, vai mudar o diâmetro, porque vai mudar o tipo de tensão, a quantidade de tensão admissível que esse tipo de estaca aguenta. Já está o link aqui para vocês, tá? Vou mandar ali no grupo do WhatsApp também. E ele vai estar no PDF também. Prazo até segunda que vem, tá? Dia 6/4. Beleza? Pessoal, nesses dias não vai ter chamada, tá? Essa aula foi gravada, eu vou colocar ela no YouTube e postá-la no Ava para vocês, e eu mando o link do YouTube no grupo do WhatsApp também. Pessoal, acho que era isso. Ficou alguma dúvida? Melhor aula assim, né? Vamos fazer só por vídeo, então, agora, né? Fechar o curso inteiro aqui só por vídeo. Tá louco, gente? Quero fazer concreto ao vivo com vocês ainda, Deus do livre. Né? Tá saudade, Deus do livre. Então, pessoal, era isso. Muito obrigado por terem ouvido, por terem entrado. Foi uma galera. Inclusive, vou tirar... Vou tirar uma fotinho de vocês aqui. Aí, só para mostrar, né? Tava todo mundo aqui, tá? Gente, brigadão mesmo de terem participado, de afiliado, né? Se ficar alguma dúvida, eu fico aqui mais uns minutinhos, se quiserem conversar. Tudo era isso, tá liberado, tá? Vamos se encontrando. Por enquanto fazemos assim, vamos manter assim, mas a hora que voltar, né, a gente volta ativa no presencial também. Vamos esperar que passe logo isso aí, né? Tranquilo, pessoal? Estão liberados, tá? Gostaram? Foi tranquilo? Que bom, gente. Fico bem feliz. Boa noite para todo mundo. Vamos descansar, né? Dar uma relaxada. Fiquem bem, tá? Se cuidem. Cuidem da vocês. Desenho pesado, tá? Eu fico bem feliz, gente, que vocês gostaram. Vamos mantendo assim por enquanto, né? Se vocês ficarem com dúvida, depois a gente pode fazer, eu posso trazer na próxima aula
as respostas desses exercícios, daí a gente dá uma discutida só para vocês terem as respostas certinho, tá? Obrigado a vocês, gente, de terem participado. Foi, nossa, bem top, uma participação bem grande aí. Vai todo mundo ficar muito feliz. Então, vamos continuando assim, né? Bom que a gente só se arruma daqui para cima, né? A gente se arrumar abaixo, fica todo mundo de pijama. É isso aí. Beleza. Eu vou finalizar a gravação aqui.